Mateus 12:35 está escrito assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Amém? Pode sentar na sua cadeira, no seu lugar, e alegre aplauda ao Senhor Jesus com palmas que são para o nome dele. Amém? Meus irmãos, é bem interessante essa afirmação que Jesus faz, esse ensinamento que Jesus nos ensina, né? Para a gente colocar em prática, para a gente entender. Para a gente entender o porquê Jesus falou isso, tem um contexto, né? Tem uma história por trás dessa afirmação de Jesus. E era os fariseus que estavam sempre perturbando o ministério de Jesus. Como Jesus uma vez falou, nem queriam ir para o céu e ficavam impedindo aqueles que queriam de ir, com as suas práticas, com suas mentiras, com a sua religiosidade fajuta, mentirosa. Jesus chegou a comparar eles com sepulcros caiados, né? E por fora estava bem caiadozinho, pintadozinho, parecia bonito, mas por dentro era só destruição, morte, rapina, podridão. Jesus então diz para eles que eles são bem parecidos com esse sepulcro. E para ser mais objetivo na palavra do Senhor, Jesus diz: como sendo vocês, fariseus, homens maus, de índoles más, porventura tem palavras boas? Dentro de vocês só tem mentira, só tem enganação, porque o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas, mas o homem mau, do seu bom tesouro, ele só tira coisas más. Então é dentro dessa ideia que a gente vai entender que tesouro é esse que Jesus está falando. Jesus está falando do homem interior, do ser interior, aquele que é o responsável para a gente tomar as nossas decisões, é responsável para andarmos com o Senhor. É o ser, é o homem, é o pensamento, é o nosso agir, aquilo que está enraizado no nosso ser. Esse homem interior, ele é importante para que a gente obtenha a salvação, porque a salvação, ela parte de dentro. Primeiro se convence dentro, para depois vir o convencimento, digamos assim, fora. As pessoas que aceitam a Jesus de dentro para fora, elas têm uma barreira. O primeiro perigo que apareceu, a primeira dificuldade, ela não vai aguentar e vai voltar para o mundo. Isso é complicado. Por isso que o homem primeiro tem que se converter dentro, para depois passar. Quando se converte dentro, o seu interior, o seu exterior resplandece, porque o homem de dentro, o homem interior, ele está na presença do nosso Senhor. Os fariseus, eles aparentavam estar convertidos por fora. Se você visse um fariseu, você ficava deslumbrado. Um homem que sabia se comportar, ele sabia falar, ele conhecia a palavra como ninguém, ele conhecia a lei como ninguém, ele era educado, a sua veste era bonita, ele fazia tudo que tudo que o templo, tudo que a sua seita mandava, ele cumpria à risca. Mas só que dentro do seu ser existia motivos egoístas para ele fazer isso. Ele era educado para enganar, ele buscava o conhecimento para extorquir as pessoas. Jesus até falou que os fariseus eram tão mau caráter que ele fazia orações prolongadas nas casas das viúvas só para comer o que as viúvas tinham. Você vê a índole desses homens, não é?
Ele se aproximava das mulheres que estavam mais frágeis e dizia: eu vou fazer uma oração na tua casa. Mas o motivo para o qual ele fazia isso era para incentivar as viúvas naquele momento de fraqueza, dar o que elas tinham para eles. Então Jesus fala repreendendo eles, chamando eles de hipócritas. Então, como o homem sendo mau pode tirar coisas boas do seu interior? Jesus estava dizendo que aquela maldade estava no centro da vontade, estava no coração, estava no homem interior dos fariseus. Mesmo por fora eles sendo graciosos, mas por dentro é que estava a verdadeira realidade. Aí Jesus vai dizer e nos explicar que uma árvore, nós conheceremos os frutos, a árvore, pelos frutos que ela dá. E eu já falei isso anteriormente, não é em olhar, é em provar do fruto que a gente sabe se é bom ou não é. E aqui Jesus é mais específico, eu tentei me aprofundar um pouco mais. Essa árvore má é ervas daninhas. Sabe o que é uma erva daninha? É aquela planta que sufoca a outra para ela crescer. Já viu isso? A gente conhece como trepadeira, né? Ela enrosca numa árvore e tira ali a sombra, tira ali o calor que a árvore precisa, tira ali o nutriente que a árvore precisa para ela crescer à sombra dessa outra. Jesus disse que uma árvore má, ela não pode produzir bons frutos. E uma árvore boa, ela é inegável que ela vai produzir bons frutos. A gente vai conhecer então a posição da árvore pelo fruto que ela der. Jesus disse: não se pode tirar fruta boa de espinheiro. Ela não vai produzir, o espinheiro não vai produzir um bom fruto. Ainda que a gente tente, ainda que a gente plante num solo bom, ainda que a gente adube, ainda que a gente regue, nunca a gente vai tirar uma manga do espinheiro. A gente não tem condição de fazer isso. Mas se uma manga for plantada num lugar deserto, e se ela tiver como crescer, pode ser lá, ela vai produzir um fruto bom. Você vê como é interessante isso? O homem bom, ele tira do seu bom tesouro as coisas boas. E o homem mau, ele tem que tirar coisas más do seu bom tesouro, porque ele não tem nada de bom para oferecer. Então, eu entrando dentro dessa realidade, eu quis entender e me aprofundar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso andar, sobre o nosso perseverar. Então, eu olho e entendi que a gente depende muito de como está o nosso homem interior para que a gente ande na presença de Deus. A gente precisa saber como é que está o nosso tesouro, como é que está o nosso ser, para que a gente possa trabalhar na presença de Deus ou viver na presença de Deus. Olha aqui um exemplo. É impossível uma pessoa medrosa na fé, ela tirar palavras de fé do seu coração. Se ela for medrosa ou ele for medroso, ele só vai conseguir tirar palavras de quê? De medo. Não, eu não sei, será que a gente vai conseguir? Será que eu vou sair dessa? Será que eu tenho condição para sair dessa? As palavras são essas, porque dentro dele não tem fé, só tem palavras de negação. O homem que não consegue ter uma visão além do que está vendo, do seu coração, do seu bom tesouro, do seu tesouro, ele só vai tirar palavras que está limitado. Não, a dificuldade está grande, o desespero está grande. Não tem como, eu não sei se eu vou, eu acho melhor parar. Por quê? Porque dentro do tesouro dele não tem nada, a não ser o que ele está vendo. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Agora, com o homem de fé, uma pessoa que tem fé, que tem ânimo, que tem prudência, que sabe ter a fé, que crê no Deus a quem ele serve, a quem ela serve, o que ela vai tirar do bom tesouro? O que ela tem. Coisas boas. Se alguém vier falar com uma pessoa que tem fé, ainda da dificuldade que possa estar enfrentando, aquela pessoa vai tirar do seu tesouro, daquilo que ela tem, e lançar sobre a outra a palavra de fé, palavra de autoridade. Ah, pastor, eu tô caindo. Se eu tiver palavra de fé no meu bom tesouro, eu vou dizer: mas Deus vai te levantar.
Pastor, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu acho que eu vou desistir, mas o meu bom tesouro, eu posso lançar palavras boas sobre ela, dizendo: o Senhor é contigo, o Senhor vai te guiar. Ainda que você saia da presença de Deus, se Deus tiver um propósito na tua vida, Ele vai te buscar. Aleluia. Por isso que as pessoas adoravam estar ao lado de Jesus, porque Ele era o homem que tinha um tesouro mais puro dentre os outros. Ninguém que chegou perto de Jesus com a cabeça baixa, cabisbaixo, desesperado, saiu sem receber uma palavra de fé. Aleluia, glórias a Deus. Você quer ver o exemplo? Lembra do cego Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava cego. As pessoas que tinham no seu mau tesouro só destruição, sem falta de fé, diziam o quê? Ele não vai te ouvir. Não adianta gritar, Ele não vai te ouvir. Do seu mau tesouro, Ele tirou aquilo que ele tinha para oferecer. Mas o que é que Jesus fez? Parou e ouviu o homem. Aleluia. Parou, tirou do seu bom tesouro. Quer dizer, as pessoas estavam enganadas. Na verdade, ela tinha só destruição nos seus tesouros. Quando Jesus se aproximou, a pergunta do cego, a pergunta de Jesus para o cego: o que quer que eu te faça? A resposta do cego foi: que eu quero ver. Aleluia. Se Jesus não tivesse um tesouro bom, o que Jesus ia dizer? Eu não tenho como fazer nada por você. Se Jesus não tivesse coisas boas no seu tesouro, aleluia. Só que Jesus tinha. Veja, a tua fé te salvou. Jesus deu para ele aquilo que ele tinha em abundância. Aleluia. A gente, por muito tempo, começamos a entesourar sobre a nossa vida porcaria. Você sabe o que é um acumulador? Um acumulador é uma pessoa, ela não consegue se livrar de nada. Se ela comprar no local e a pessoa lhe der uma sacola, ela sente uma dificuldade muito grande de jogar aquela sacola fora. Se ela abrir uma caixa de perfume, ela sente uma dificuldade muito grande de jogar aquela caixa fora. Se ela comprar um sapato, do mesmo jeito, vai acumulando coisa. Se você entrar numa casa de um acumulador, você vai perguntar: por que você precisa, fica guardando todas essas coisas? Não sabe responder. Durante a vida, vai juntando o que não presta. A gente, às vezes, é um acumulador de coisa ruim. Palavra negativa a gente acumula e deixa no coração. Palavra negativa a gente acumula e deixa no coração. Palavra de fracasso, eu aposto que você tem na sua mente, no seu coração, ainda no seu tesouro do seu coração, coisas que disseram para você quando você era uma criança. Não é assim? Quando você era bem novinho, alguém deve ter feito uma coisa para você e você ainda se lembra até hoje, guardou no tesouro do coração. A gente vai acumulando, mas o bom é a gente se livrar disso. Tirar o que não presta, encher o nosso coração do que é bom. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26, Jesus diz que Deus fala que vai trocar o nosso coração. Ele vai tirar o coração de pedra que tem dentro de nós e colocar um coração agora de carne. O coração voltar demais, vai derramar sobre nós o Espírito dele, para que a gente saiba andar pelo caminho em que ele nos guiar. Isso aqui é muito bom. Ele está dizendo que vai trocar o nosso tesouro. Pedra, porcaria. Deus vai tirar essas porcarias que tem dentro do nosso coração, o que não presta, e nos dá algo bom. Só que a gente não pode ser relutante, porque às vezes Deus quer tirar de nós algo ruim e a gente é relutante. A gente quer porque quer ainda ficar guardando mágoa. A gente ainda reluta para esquecer uma palavra mal que lançaram sobre a nossa vida. A gente ainda reluta para esquecer algum dia que te apontaram, que disseram alguma coisa com você. A gente ainda briga muito para se apegar a esses tesouros, e está na hora da gente jogar para trás e seguir o conselho que Jesus deu para Nicodemos. Necessário é para você nascer de novo. Aleluia! É necessário a gente nascer de novo. E a cada dia esse nascimento vai ter que nos trazer mais prudência, mais ensinamento. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Aleluia! Isso é muito bom. Pastor, então, eu tenho que nascer de novo.
Claro. Você tem que limpar o seu tesouro. Você tem que tirar o que não presta, o que não tem valor. Jesus tentou limpar o tesouro daquele jovem rico, você lembra? Ele chegou para Jesus e disse: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse: vende tudo o que tem, dá aos pobres e me siga. Jesus tentou limpar o tesouro dele. Jesus tentou tirar do tesouro dele o foco que ele tinha. Jesus tentou substituir a ganância. Jesus tentou substituir o olhar dele para o tesouro material, para um tesouro que só Deus pode nos dar, que é mediante o Espírito dele, é nos encher do Espírito Santo. Aleluia! Só que ele não quis, saiu entristecido, porque aquilo estava, o tesouro que ele tinha era aquilo. Se alguém pedisse para ele uma ajuda, a única coisa que ele ia saber fazer era dar dinheiro. Mas só que dinheiro não completa o ser humano. Às vezes, dinheiro é o que a gente menos necessita. Necessitamos de um abraço, necessitamos de uma palavra amiga, necessitamos de alguém a quem a gente possa confiar. Aleluia! Você está entendendo isso? Confiar. Alguém a quem a gente pode falar o que quiser e saber que as palavras que vão sair do coração daquela pessoa são palavras que vai nos colocar para cima, para frente, que alguém vai comprar a nossa briga, que alguém vai ficar do nosso lado. Aleluia! Você está entendendo? Está na hora da gente começar a trocar o nosso tesouro. Está na hora da gente limpar a nossa casa, limpar o nosso ser. E o próprio Paulo diz que está na hora, falando da igreja que gostava muito de tomar vinho, dizendo para a igreja: é melhor vocês se embriagarem ou que se encherem do Espírito Santo. Deixar de lado o vinho em que há contenda e se encher do Espírito Santo. O tesouro daqueles homens, o foco dele era a bebida, era aquela prática, era aquele meio que eles viviam. Está na hora de trocar isso e se encher do Espírito de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo na internet, você mesmo. Às vezes a gente tem práticas na nossa vida que a gente já entesourou, transformou ela no nosso tesouro, transformou ela em algo tão precioso para a gente, tão de valor, que a gente tem dificuldade de se livrar. Aleluia! Quando lá em Salmos diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ali tem uma verdade muito grande. Tem a verdade que às vezes, ou em grande maioria, a gente ama ouvir o conselho do ímpio em vez da verdade que há na palavra do Senhor. Pessoas que amam ouvir uma pessoa tentando caluniar a outra, ou tentando brigar com a outra e se enche daquela mentira, ama ouvir essa mentira do que ouvir a verdade que procede da palavra de Deus. Isso aqui é sério, né? Você deixa de ouvir palavras que alguém tira do bom tesouro para ouvir palavras que alguém tira do seu mau tesouro. Não se engane, as pessoas más, ela não pode tirar coisas boas do seu tesouro, porque o seu tesouro é maligno, só tem o que não presta. Aleluia! Vamos continuar na palavra de Deus. Você quer ver algo interessante? Como isso faz o efeito? Como eu quero que você transforme ou jogue fora esse tesouro que você guardou de falta de fé e comece a colocar no seu tesouro fé. Lance fora do seu tesouro a incredulidade, comece a entesourar para você a credulidade. Lança fora do seu tesouro o que não agrada a Deus e começar a colocar dentro dele o que agrada a Deus. Em Atos capítulo 3, eu vou te mostrar algo interessante. Tinha um homem que era coxo, era aleijado, desde o ventre da sua mãe. Ele nunca andou,
e ele era levado para o templo, não para buscar a Deus, mas para pedir esmola. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um alerta para a gente. O templo se vai buscar a Deus, não vamos esmolar no templo, vamos buscar a Deus, buscar aquele que abençoa, aquele que derrama sobre nós a graça dele. Chegando lá, eles colocavam esse homem na porta da entrada, e é um local muito bom para pedir esmola. Quando a gente foi batizar o Alex, eu passei em frente a uma igreja na Aldeota, né, o bairro rico daqui, né? Tinha lá um cara pedindo esmola na porta da igreja. Eu disse, o melhor canto de pedir esmola, esse cara encontrou, que é um bairro rico e na porta de uma igreja. Ele vai sair daí abençoado, fora da igreja, né? Lugar de entrar para dentro. Então esse homem, ele encontrou um local bom para pedir esmola, talvez até disputado. Estava lá na porta do templo, todo mundo que entrasse no templo teria que ver aquele homem. Você sabe, quando você vê alguém numa condição ruim, você, de uma certa forma, se sente quase que obrigado a ajudar aquela pessoa. E aqueles homens iam com a sua oferta para o templo, e quando via aquele homem, ajudavam. Eles eram constrangidos a ajudar. Não ajudavam porque vinha do coração, ajudavam porque era constrangido a ajudar. Quando se aproxima às 3 horas da tarde, o Pedro e o João, só que é sublime. Pedro e João se aproximam daquele homem, e o homem estende as mãos e pede uma esmola. Você vê que o homem estava tão acostumado a esmolar, que ele nem sequer foi levado até Jesus, porque Jesus esteve pregando o evangelho muito tempo. E a Bíblia diz que todos aqueles que chegaram próximo de Jesus, que foram levados até Jesus, foram curados. Aleluia. Esse homem aqui se recusou, ele estava no meio de vida dele. Quando João e Pedro se aproximam do templo, o homem estende as suas mãos, nem reconheceu os apóstolos, estende as suas mãos e pede uma esmola. Preciso de um dinheiro, me ajude. Pedro e João olham para ele e pede para ele retribuir o olhar. Ei, olha para mim. Homem, o aleijado, paralítico, olhou para os dois e firmou o olhar neles. Olha como é interessante isso aqui. Pedro segura ele pela mão, ou Pedro fala antes de segurar: eu não tenho prata e nem tenho ouro. A decepção deve ter sido grande na vida daquele homem. Ele queria ajuda, ele queria o dinheiro dele. Pedro e João, quando olhou para o seu tesouro, ele viu que o seu tesouro estava faltando prata e ouro. Não tinha esse elemento que muitas pessoas desejavam, mas tinha algo que era além do dinheiro. Tinha algo que não pode ser comprado com dinheiro. Aleluia! O homem não pode conseguir se ele não se humilhar na presença de Deus, se ele não pedir, se ele não buscar, como diz lá em Lucas: aquele que pede recebe, o que procura acha, o que bate a porta se abre. Aleluia! É desse jeito que a gente consegue esse tesouro. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Aleluia! Você está entendendo isso aqui? Pega o homem pela mão e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que na mesma hora o homem endireitou os pés, os tornozelos, e saiu pulando, glorificando o nome de Deus. Ele entrou agora para dentro do templo. Lembra que ele ficava só na porta? Agora ele entra saltitando e dando glória a Deus para dentro do templo. E as pessoas diziam: o que é que está acontecendo? Esse homem aí, será que era aquele que pedia esmola? Era ele mesmo. E agora estava com a presença do Senhor sobre a vida, dando glória ao nome daquele que fez a diferença no seu ser. Pastor, pode aplaudir Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que está na hora, ou já passou da hora,
da gente acumular essa fé no nosso coração. Aleluia! Comece a juntar para você esse tesouro. Se fosse algum tempo atrás, o que era que Pedro faria? Vai pedir esmola a outro, porque o seu tesouro só tinha arrogância. Pedro era brabo. Se fosse outro tempo, o que é que acontecia? Eles não conseguiriam, porque o seu tesouro não tinha fé. Lembra que quando o pai trouxe o jovem e tinha problema, e o diabo lançava ele no fogo, lançava ele dentro da água, que eles não conseguiram fazer nada, e perguntaram: Jesus, por que não conseguimos libertar o jovem? Jesus disse: por falta de fé, pela sua pequena fé, pelo seu tesouro que não tem nada, está vazio. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é que nos mantém de pé? É o Espírito de Deus, que é dado como penhor para a nossa vida. Aleluia, esse é o tesouro que a gente tem que se apegar e a gente tem que andar com ele. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que eu tenho, olha a ousadia de Pedro: o que eu tenho eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Está na hora de você buscar essa fé para o seu lar. Está na hora, da tua casa não tem paz, mas você tem no coração. Tira a paz do seu bom tesouro e distribua pela sua casa. A casa, pastor, eu não tenho paz, mas a paz reina, tem que reinar dentro do teu ser. Divida com os seus a sua paz. Pastor, eu não tenho fé na minha casa, todo mundo é com a cabeça baixa, desanimado. Então tira a fé do seu bom tesouro e lança sobre os seus. Aleluia, tira daquilo que você tem. Agora, se o problema é que nem você tem, aí é sério, você tem que buscar de Deus o seu tesouro. Você quer uma coisa interessante? Se hoje você passar por um problema grave, difícil, o que é que você pode tirar do seu bom tesouro? Se hoje um médico olhar para você e dizer: você vai morrer, o que é que você tem no seu tesouro? Se hoje alguém da sua família, quem você ama, for dito o mesmo, o que é que você tem no seu tesouro? Você tem que ter fé. O desespero só leva a mais desespero. A tristeza só gera mais tristeza. Você já viu alguém quando começa a chorar? É um efeito cascata. Quem está ao redor começa a chorar também. Você já viu quando a pessoa está alegre? As pessoas riem ao seu redor também. Aleluia. Você já prestou atenção? E quando você chega num consultório médico, você pode estar passando o que você estiver passando, mas o médico que tem uma estrutura, ele consegue passar para você uma paz? Você diz: opa, então não era como eu estava pensando. Sabe por que as pessoas, quando se aproximavam de Jesus, tiravam o jugo que tinha sobre as costas? Porque Jesus tinha tudo que a gente precisa: fé, aleluia, paz. Ele tinha autoridade, ele tinha humildade na presença de Deus. Ele era o que a gente luta para ser. É como diz Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou o Senhor Jesus. Está na hora de fé. Aleluia. Eu me lembro uma passagem na Bíblia que tem, de que Paulo está perto de uma fogueira, uma cobra vem e morde a mão dele. Ele só tira a cobra da mão e joga dentro do fogo, que é lugar de serpente, né? Dentro do fogo. E as pessoas que tinham um mau tesouro esperavam só Paulo arriar e morrer. Mas o tempo passou e não aconteceu nada, porque o bom tesouro de Paulo era muito maior do que o mau tesouro dos que estavam ao seu lado. Perto de nós, ao redor de nós, como a Bíblia diz, tem o diabo, que é como um leão buscando a quem possa tragar. Ele tenta destruir a nossa vida em todas as etapas.
Ele tenta minguar a nossa fé, ele tenta fazer com que a gente não tenha mais forças. É o trabalho dele. Mas o que a gente tem que fazer é tirar do nosso tesouro aquilo que a gente tem de melhor. Fé, ousadia, crença, não desistir. A gente tem que olhar para frente. Aleluia. A gente tem que fazer a diferença. Está entendendo? A gente tem que ser aquele cristão que só olha para Deus e carrega a batalha dos outros, aquele que está mais fraco. A gente transmite fé do nosso tesouro para ele, para ela, e que o Senhor tenha autoridade para mudar a nossa vida. Então entenda, no momento de desespero, busque sempre a palavra, busque sempre do seu bom tesouro, se encher dela, porque quando o dia mau vier, a gente vai poder tirar coisas boas do nosso tesouro. Aleluia. O mundo é caindo ao nosso redor, como diz as Escrituras: 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor, naquele que fez os céus e a terra. E Deus é fiel para nos abençoar. Enquanto você estiver na presença do Senhor, você vai ouvir eu sempre gritando, dizendo para você: no tempo certo a tua vitória vai chegar. Porque do meu tesouro eu lanço para você o que a palavra do Senhor nos instrui, que é o bom e o melhor, que é andar sempre junto a ela, porque Deus é fiel sobre as nossas vidas. Fica de pé em nome de Jesus.